Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Souto. Estou aqui para mais um vídeo comentado do portfólio audiovisual. Esse portfólio audiovisual ele é uma leitura a partir de algumas séries que eu realizei ao longo dos 17 anos de trabalho profissional com artes visuais. Eu estou fazendo esse comentário e essa leitura a partir do alisouto.com, que é essa página onde os trabalhos estão hospedados. Então, hoje eu vou falar de dois projetos. Esse é o portfólio audiovisual de número 10. Eu vou estar falando de dois projetos que são Pictofagias e Consumo, Consumido, Consumado. Então, vamos lá. Eu vou falar da primeira série, que é Pictofagias. Pictofagias é uma série de trabalhos desenvolvida em 2013, que são colagens, né, no ano, no vídeo, 2 vídeos atrás, eu falei da minha saída no Brasil, para o México. E esse trabalho aqui é um pouquinho antes daquela série sobre independência do portfólio 8, e agora eu retomo esse momento aqui. Um pouquinho antes do sobre independência, eu fiz o Pictofagias, que era uma série que saía daquele material papelão, que saía de outros materiais, era um trabalho de colagem e pintura em superfície de papel, papel branco, né? Esse papel, me esqueci o nome dele agora, é muito usado em aula de pintura, né? Ele tem um formato um pouco maior que cartolina. Então, eu trabalhava fazendo nessas lâminas, né? Nessas pranchas, colagens e pintura e intervenções com caneta, marcador permanente, recorte de papel, e diferentes ícones iam aparecendo, né, nessas pictofagias, né? Picto do que é pictório, fagia do que é comido, né? Então essa série falava dessa deglutição do, dos elementos, dos ícones da imagem da contemporaneidade, né? Que temos a Frida Kahlo, o Avatar e outros elementos que vão elaborando como essa espécie de estômago, né? De estômago de imagens. Essa série contava com esses trabalhos em papel, mas também com algumas pinturas grandes, né, onde acontecia a mesma história, né? Esse ato de devorar imagens, de fazer esse liquidificador de imagens. Aqui aparece a esfinge, aparece, tipo, eu vou falar isso aqui, a esfinge, e todos eles são conectados, assim como o êxtase do Ouro Negro, aparecem essas linhas que conectam, que vão conectando os personagens dentro do trabalho, né? Então aqui eu usei diferentes técnicas. Nessa série também nasce de uma vontade de utilizar técnicas que eu não tinha utilizado em trabalhos anteriores e que eu tinha muita vontade de trabalhar, né? Como um spray, plástico, colagem com papel, recorte de revista. Então, pictofagias também vai nesse sentido de uma vontade, uma necessidade que eu tenho de experimentar com esses materiais. E essa série nasce daí. Depois de realizar no papel, a gente moldurava, né? O papel ficava solto por dentro. Então, esse aqui aparece a esfinge, uns chaveirinhos do Mickey, um forte com o Homem-Aranha, o Bond, um celular. Então, são vários ícones da cultura contemporânea. E elas levam nomes assim, tipo, títulos como prancha um, prancha 2, prancha 3, prancha 4. Elas são seriados, não tem títulos, né? Os de colagem de papel. As grandes, não, as grandes também eram todas elas assim, de seriado, tá? E dentro dessa exposição também, eu fiz.
uma espécie de autorretrato, né, que era o sonho de um menino suburbano, que eu trabalhei, eu tinha trabalhado com manequim lá no Metrópole Remix, que eu já apresentei aqui, e eu voltei a trabalhar com manequim nessa série, agora com um manequim diferente, né, lá no Metrópole Remix eu era um manequim adulto que personificava o caminhante, e aqui, esse manequim já tipo adolescente, faz uma espécie de autorretrato, né? O sonho de um menino suburbano com um coração no mundo. Então, é um pouco do que eu queria também mostrar, falar sobre essas possibilidades na vida que aparecem. Eu, como um morador do subúrbio, como um jovem suburbano, me deparava com as possibilidades de um futuro. Que tipo de futuro eu teria pela frente, né? Nunca tinha imaginado ser artista, por exemplo. Imaginava poder ter sido jogador de futebol, ou comerciante, ou alguma coisa, mas nunca imaginei ser artista. E esse trabalho faz uma análise dessa questão, né? Do que a gente vai comer, né? Quais os elementos que você vai comer, deglutir, e isso vai se tornar parte de você, parte do seu corpo, parte da sua matéria, também, mas também parte da sua identidade, parte de você. E a gente sabe que o que a gente consome, não só como comida, mas como ideologia, como cultura, conhecimento, é introjetado e é parte de nós. Então, esse menino com o coração no mundo é como esse jovem, né, com a bermuda. Eu trabalhei com esse manequim, construindo esse personagem como um garoto assim, suburbano, né, como um rude boy suburbano, com aquela bermuda para baixo, assim, com a cueca aparecendo, o terço, né, terço de plástico, outra vez da mangueira, apesar de ser de fato material, né, mas a mangueira também é identitária. Era uma questão também falando sobre um pouco sobre mim, mas também falando de uma maneira genérica, né, de todo jovem suburbano, chinelo havaiana. E aqui nessas prateleiras, coloquei alguns pratos, que era aquilo que ele tem como, como oferta para comer ou para consumir como sonho, né, do que ele tem na vida. Então, todos esses objetos foram colocados dentro dos pratos, né? O futebol, a bola foi no futebol, isso do prato às velas, fazendo referência à religiosidade e espiritualidade. Aqui tem umas facas, que seria a violência. Aqui as camisinhas, depois eu vou mostrar devagarinho alguns detalhes. Aqui o álcool, a bebida, o caminho do álcool, aqui o caminho da aposta, tem um jogo do bicho aqui, a caneta. Não é um jogo do bicho, não, perdão. É como oferta de trabalho. Aqui é a oferta de trabalho, jornal com oferta de trabalho, a caneta, marcando o detalhe do trabalho, selecionando qual emprego vai buscar. Aqui, carnaval, a festa, a dimensão da festa, da folia. E aqui a dimensão da espiritualidade, do Dalai Lama, com os incensos, né? Então, são todos esses caminhos em forma de pratos, de ofertas, como se eu pudesse comer esse caminho, e a partir daí seguir um destino, né? Aqui são os pratos. Então, é interessante que esses pratos também aparecem como uma espécie de oferendas, né? Até depois, no segundo momento, quando eu apresento no Sesc Tijuca, numa festa comemorativa do Geringonça, eu já coloco esses pratos no chão. Aqui eu coloco nas prateleiras, mas depois eu percebo que eles ficam melhor no chão, fazendo um círculo, como se fosse uma oferenda a esse manequim, esse jovem que se transforma nesse momento como uma espécie de entidade. Aqui eu falei do carnaval, aqui da diversidade da espiritualidade, da bebida, o álcool e também as drogas. Tem um canudo ali. Na verdade, eu coloquei sal, mas para simular cocaína. O caminho do trabalho, né? Que eu selecionando o emprego aqui, as notas de dólar. O caminho do sexo,
que também é uma possibilidade que muitos veem, como a prostituição, vender o corpo, tudo isso. Então, todo esse menino, esse jovem que estava, né, atrás dele, que a lateral dele, que é todas essas ofertas que ele tem na vida, né? Desses pratos. Então, pictofagista, não falava como falou de comida, né? Então, os pratos são fazer referência a esse verso do que é deglutido. Aqui são mais algumas pranchas, aquelas parece a Rainha da Inglaterra, parece o que é isso aqui, né? Que tinha aqui um carro antigo, as pessoas, as mulheres de perna cruzada, e tudo isso é uma espécie de estômago, né? Essas linhas geométricas fazem, dão um dinamismo à imagem. Esses círculos também fazem com que essa imagem esteja em movimento. Então, Victor Pages falava disso, de deglutição de imagens, de deglutição de conceitos, como isso vai fazendo parte de nós, né, do que a gente consome. E tem essas pinturas do meio abstratas com as imagens lá no fundo, também com essas tramas que vão girando, girando, girando. Aqui aparecem os cubos aí do que eu trabalhava antes, já com outras formas geométricas. Então, gradualmente, da parte do êxtase do ouro negro, eu fui criando umas linhas mais abertas, não eram já cubos, são umas linhas como aqui, né? Mais abertas, mais agudas, mais pontas, com mais quinas, porque os cubos eram tinham menos arestas. Aparecem no trabalho também esses círculos, né? Então, pictofagias, eu utilizo técnicas também de pintura, de camadas de pintura, que eu não tinha utilizado antes. Nessa época eu também estava praticando muita pintura, muitas técnicas de pintura. Eu estava usando giz, spray, óleo, acrílica, tudo isso. Eu vou ler o texto aqui que é do Héctor, mexicano, Héctor Espinosa, que escreveu. Esse trabalho foi exposto na Art Projects, ali no Maitá, no ano de 2013, no ano que eu fui para o México. Pictofagias. Como nos relacionamos com o estrangeiro, com o alheio, o estrangeiro e tudo o demais? Como vivemos a experiência de conhecer outras culturas? Quem nunca se sentiu próximo às culturas estrangeiras? Por que estamos em constante busca do diferente? Ao ver a obra de Alê Souto, posso encontrar alguma resposta nos questionamentos, já que a sua visão do alheio faz que eu me conheça um pouco mais. Acredito que todas as obras falam do indivíduo desde um ponto de vista universal, quer dizer, narram histórias através da memória coletiva. Ele mistura os símbolos que cada cultura criou, contrapondo imagens totalmente opostas, colocando-as assim no mesmo nível, onde a relação simbólica entre elas é muito próxima. Essa justaposição de imagens nos leva a entender um mundo saturado de conceitos, onde podemos reconhecer o papel da economia no mundo e, ao mesmo tempo, ao nível de adaptação e mudanças que as culturas sofreram para interagir umas com as outras. A Lesoto nos leva a conhecer a memória coletiva de um mundo contemporâneo carregado de imagens. Mais um agradecimento aqui. Quero agradecer também a algumas pessoas aqui, o pessoal da UMA que eu expus lá, que acreditou nesse projeto, a Brenda Coelho também, que adquiriu algumas obras de pictofagias, e as pessoas que eu consigo me lembrar agora que ajudaram bastante nesse projeto. E é isso. Bom, então deixo pictofagias aqui. Agora eu vou para uma outra série que se chama Consumo, Consumido e Consumado. Essa série é inspirada numa música do Marcelo Luca, né? Que é Calibre 12. Em algum momento ele fala isso, né? Consumo, consumido e consumado. Aqui no site não está correto, é consumo consumado, mas é consumo consumido e consumado. Essa série, essa produção é gravura, é spray, stencil sobre papel algodão e monotipia. Nessa série, eu, eu questiono a lógica do consumo e pergunto: quem consome? Nós?
consumimos ou é o consumo que nos consome? Como diz o Mujica, né? Falecido Mujica, há pouco tempo, semana passada, grande Mujica, deixa aqui minha homenagem ao Mujica. Cada vez que a gente está trabalhando, sacrificando nosso tempo de vida para conseguir acumular capital, para conseguir dinheiro, a gente vai deixando de viver algumas experiências, algumas situações na vida e em nome de ganhar mais capital, acumular mais dinheiro, e isso vai roubando. Então, o consumo nos consome, né? Para consumir, a gente precisa consumir a nossa saúde, o nosso tempo. E consumo, consumido, consumado é exatamente sobre isso, né? Eu peguei um crânio de resina que tinha de estudo anatômico que tinha o tâmpo aberto. E a partir desse crânio, eu coloquei uns fragmentos de papelão ali dentro, uns recortes de pictogramas ali dentro, e fiz um desenho. Então, é esses recortes do frágil, né? Esse lado para cima, esse lado para não molhar, tudo isso, como estruturas de funcionamento da nossa mente enquanto vivos, né? E esse crânio, essa figura essa personificação da morte, né? Aparece com tudo isso dentro da cabeça, assim, como se fosse um depósito de informações de que ele viveu durante, né, essa de existência ali como depositado dentro da mente, né? Tudo que ele pensava, assim, povoou a mente dele e fez com que buscasse sempre o dinheiro, a acumulação, os bens, as coisas, e com isso acabou consumindo esse indivíduo. Então, para mim também é muito importante aqui, como a cultura mexicana, né? Eu dentro da cultura mexicana, sentia que as pessoas sempre falavam da questão do crânio, da morte e tal. Eu não queria falar só do crânio por uma questão pitoresca como estrangeiro, falar do crânio uma imagem folclórica. Mas eu queria, sim, fazer, no momento de que eu retratasse um crânio, falar desde um ponto de vista crítico. E aí isso foi perfeito, esse projeto, porque ele agregou essa minha visão crítica sobre o consumo com os elementos que eu trabalho, né? Os elementos do papel, os programas que indicam esse sistema de funcionamento do consumo. Então, fiquei muito feliz com o resultado. O fundo é monotipo do próprio papelão, papelão corrugado, aberto, que eu fazia tipo um carimbo, assim, molhava ele ali, e a partir daí eu imprimia o stencil sobre, né, um spray sobre essa mancha de papelão corrugado. E assim eu fiz vários, com várias cores, verde, cremosa. Esses trabalhos circularam um pouco em muitos lugares que se repetiu o amarelo, de laranja com azul. Aí eu fiz primeiro em papel assim, né, papel de gravura, depois eu fiz em papel polo cruz, rosa com preto, depois eu fiz amarelo com preto, várias formas, né? Então, consumo, consumido, consumado é essa crítica desse ser que acha que está consumindo, mas na verdade ele que está toda vez que ele consome, que está gastando tempo de vida para adquirir o capital e esse tempo não volta mais, né? E depois de um tempo, depois de fazer outros experimentos com cores, papéis, eu acabei indo para o papel craft, né, que é mais próximo do papelão também. Então, esse é o consumo, consumido e consumado. Foi uma série realizada no México, onde eu me conectei com a cultura aquela coisa daquele crânio mexicano, com a coisa de dos mortos, ele mais do crânio, mais fazendo uma crítica ao universo do consumo e como ele é cruel com a nossa mente, né? Como a nossa mente funciona. Se a gente não tem cuidado em controlar essa necessidade de consumo, nós somos reféns e vítimas desse universo. Nossa mente fica assim, povoada de imagens de compra, 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 sensibilidade, vai, vai.
Então, eu deixo para vocês aqui, vou ler o texto. Esse é o portfólio audiovisual número 10. Eu apresentei pictofagias e consumo consumido consumado. Consumo consumido consumado, consumo consumido consumado, pesquisa a imagem da caveira mexicana, ou crânio, né? Muito popular no México, ao mesmo tempo que o consumismo atual para fazer um vanitas contemporâneo sobre o material reaproveitado. Evoca também o Dia dos Mortos tradicional, mas a intenção é um jogo lúdico de uma imagem tão vazia ou tão carregada de simbolismo dentro da cultura mexicana, dependendo de quem a olha. Esse projeto foi exibido em vários lugares na Dragão Estrela, depois eu participei da Galeria Casalan, expus lá uma espécie de Tzompantli. Isso foi interessante também, porque os mexicas, eles colocavam na entrada da cidade, acho que os crânios, né, das vítimas sacrificadas, né? Então, em algum momento, quer dizer, é muito comum na cidade do México que seja feito obra gráfica simulando esse Tzompantli, e eu, no momento, também aderi a essa. Ainda que o consumo consumado, ele estava falando de outra coisa, do que eu já expliquei, eu também conectava ou esbarrava aí nesses modos de apresentação mexicanos, como o de São Paulo. Então, eu surfava entre esse universo também. E foi importante também estar inserido nesse contexto. Então, fiz um com São Paulo também, onde foram várias imagens, várias. Não eram muitas cores, né? Como já apresentei aqui. Ficou bem interessante esse cromativo, variação de cromativo. Então, gente, esse foi o portfólio audiovisual número 10. Vejo vocês no próximo e até lá. Até breve.